Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Está no ar mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 70. Olha aí, pessoal, 70 episódios, já estamos aqui para falar da Palavra de Deus. Já estou com João 3,16, com Fernando Pinheiro aqui, me fazendo companhia para a gente falar de 2 Coríntios, do capítulo 6 ao capítulo 10. Foi a leitura dessa semana do grupo de leitura bíblica. Daqui a pouquinho eu vou dizer como você faz para entrar nesse grupo, hein? Se você não faz parte ainda desse grupo, daqui a pouquinho eu vou falar o que é que você está perdendo. Mas, por enquanto, eu quero dar as boas-vindas. Boas-vindas, João 3,16. Graça e paz. Graça e paz, Daniel. Graça e paz, Fernando. Você, nosso ouvinte fiel, que todos os domingos estão aqui, começando, né? Outros vão ver outro dia, porque fica gravado para a honra e glória de Deus. Isso é muito importante, né? Fica gravado, não dá para você assistir nesse momento, ok? 12 horas em Brasília, mas no futuro fica gravado, né? Nós estamos começando o programa número 70. Então, há 70 domingos que nós estamos aqui falando de uma única pessoa, Jesus, a nossa esperança. E nós queremos incentivar você. Nós queremos, na realidade, te motivar. Então, escute o que eu vou lhe dizer. Motivação é aqui no resumão do Leia a Bíblia Cast. Começando agora, Daniel. Amém, amém. Maravilha, Daniel. Motivação, que bênção. Eu já vou começar aqui Jesus, com a nossa esperança. Boa glória. Muito bom. Bem-vindo, João. E você, Fernando Pinheiro. Muito bem-vindo, meu irmão. Já estou motivado, depois desse Jesus, a nossa esperança aí. Olha, João trazendo motivação, Daniel e os irmãos também que estão ligados, tenho certeza, estão todos motivados. Esse é o nosso objetivo, é nos motivar a ouvir cada vez mais a palavra de Deus. Daniel, João, cada vez que a gente para e fica refletindo nessa palavra, a gente está mais distante do pecado, mais distante dos erros, a gente fica mais perto de Deus. O único jeito da gente ficar mais perto de Deus e se afastar do mundo é estar sempre observando a palavra dele. Amém, amém. Valeu, Fernando. Que bom ter vocês aqui. Eu tô animado também, viu? Eu já tô animado, já tô motivado para a gente falar de 2 Coríntios, né, do capítulo 6 ao capítulo 10. Lembrando, pessoal, você que está chegando agora, você que é novo, isso aqui é um resumão da leitura. A gente vai passar capítulo por capítulo, pegando os principais destaques, mas a gente recomenda sempre que você faça a sua leitura de todos esses capítulos, tá certo? Faça a sua leitura, tem as lives aqui de leitura que ficam gravadas também, para você se aprofundar, para você meditar na palavra de Deus, e depois você vem aqui, né, para dar esse resumão, para a gente relembrar de muita coisa da palavra. Não é isso, João? Eu tenho uma pergunta, Daniel. Se a pessoa entrar hoje no canal, foi convidado, né? Nossos ouvintes fiel que já está lá atrás, já deve compartilhar, deixar seu like, fazer isso. Mas se a pessoa entrar hoje, ela recebe o certificado. Fala um pouco do certificado, onde vai acontecer, o dia, o horário, porque alguns irmãos, falando nacionalmente, né, para o Brasil, o resumão já alcança territórios, né, diversos nesse Brasilzão, né? Então, de repente, nesse dia que vai haver o dia da Bíblia, né, o dia da entrega do certificado, eles, se tiver de férias, pegam o avião e vai direto pro resumão. Avião, Gostei. Resumão. Daniel, Resumão, explica aí. Gostei. A Valeu, pessoa chegou João. agora. Olha aí, para quem está chegando agora, pessoal, foi um bom ponto aí, tá certo? Você que está chegando agora aqui no resumão, tá? Primeiramente, eu quero falar do grupo de leitura bíblica, tá certo? Se você não faz parte do grupo de leitura bíblica, já vou ensinar você. Tem um link aqui na descrição. Todo episódio tem um link, tá certo? Você pode pegar, clicar no link e entrar no grupo. Então, lá no grupo, né, tem mais de 600 pessoas, muita gente lendo a Bíblia todo dia, e todo mundo que estiver em dia no final do ano, quando a gente terminar, olha aí, esse ano, quem terminar com a gente, pessoal, vai receber um lindo certificado de conclusão. Olha que bênção. Daniel, tô entrando agora, vai receber o certificado? Vai receber, é só você permanecer firme, tá, pessoal? O certificado é para quem permanece firme, é para quem assume o compromisso de leitura bíblica, mesmo que você entre agora, né, seja em janeiro, em julho, em junho, em agosto, você vai receber
o seu certificado. Então, primeiro passo, entra no grupo. Se você não está no grupo ainda, entra no grupo, clica no link aqui embaixo, tá certo? E se você já está no grupo, ó, é só permanecer firme na sua leitura, que no segundo domingo, olha aí, já marca aí na sua agenda, já guarda essa data, não marca nada, né, João? Não marca nada nesse dia. Segundo domingo de dezembro 14, de 2025. É 14, João? 14 de dezembro de 14 de 2025, dezembro. Olha aí, já marca na sua agenda, não reserva nada, tá certo? A gente tá falando 8h45. primeiro, não é? Que vai ter a entrega de certificados, tá certo? Aqui em Recife. Como o João falou, se você é de fora, se você é do Rio, tem gente de Minas, tem gente de São Paulo, né? Tem gente, né, do Rio Grande do Norte, ó. Já agenda aí. Se puder vir para cá, ó, pega o avião, ó, e vem para cá, vem-se embora, que a gente vai receber você muito bem para você receber o seu certificado, né, João? Daniel, responde para mim, Daniel. Então, eu não vou poder pegar o avião devido ao trabalho, não vou poder. Eu recebo esse certificado digitalmente, Daniel. Explica para mim aí, Daniel. João, você não só recebe o certificado Ô, glória. digital, como é de graça. É de graça, você recebe sem custo nenhum, tá certo? Você vai receber o seu certificado digital e você pode, daí onde você estiver, se você não puder vir estar com a gente aqui 14 de dezembro, você pode imprimir da sua casa, tá certo? Tanto o impresso aqui quanto o digital, ele é totalmente gratuito, tá certo? Se, Certificado. E eu já conheço, viu, João? Eu já conheço gente que já tem um certificado, 2 certificados, 3. Tem gente fazendo coleção aí desse certificado. Que bênção, né? se você está em Pernambuco e pode chegar aqui na Avenida Conde da Boa Vista, na capital aqui em Recife, Avenida Conde da Boa Vista, 1437, você vai receber o seu certificado fisicamente e vai poder conhecer Fernando Pinheiro, Daniel Amin e outros irmãos também, que Né? Vai tomar um você, bolão, vai. que você sempre está nesse lindo grupo aqui, nesse grupo que tem comentado edificações. Menino, é muito. Maravilhoso, maravilhoso. Toda semana me edifico bastante, viu, João? Me edifico bastante. Então, pessoal, Maravilha. recado dado, tá certo? Vamos sempre lembrar você, 14 de dezembro, já marca aí na sua agenda para você estar conosco, né, na entrega de certificado. Ó, se você é de Recife, é obrigação, hein? É obrigação. Se você é de Recife, tem que estar com a gente, tá certo? E se você é de fora, faz um esforço aí para estar com a gente. Se não puder, a gente vai mandar digitalmente. Fala aí, Fernando. Obrigação não, é um prazer. E é um É momento mesmo, é de mesmo. alegria, é de muita edificação. Tenha certeza disso. Amém, amém. É verdade, pessoal, é verdade. Que bênção. Então, E pode levar também, por exemplo, os familiares, vizinhos, e algo interessante que acontece, como é o segundo domingo de dezembro e é dia da Bíblia, é possível que a pessoa ganhe uma Bíblia. opa, olha aí, é Opa, fica a dica, possível. fica a Vamos dar dica. mais informações, vamos dar alguns spoilers aí durante, né? Até lá a gente vai dar algumas informações, tá certo? Vai ter café da manhã também. A gente vai falar nisso durante os episódios, beleza? Mas eu só quero que você marque na sua agenda 14 de dezembro, beleza? Pessoal, vamos começar então a falar, Vamos né? lá. Vamos começar a falar então do resumão, da leitura dessa semana. Vou começar hoje com Fernando Pinheiro. Fernandão, qual é o seu destaque, meu irmão, aí para 2 Coríntios, capítulo 6? Exatamente, versos 1 e 2. 1 e 2. Aqui diz o seguinte, o verso 1 e 2b, primeiro o 1b diz: não recebam em vão a graça de Deus. E o 2 diz: porque no tempo aceitável escutei você e no dia da salvação eu o socorri. Irmãos, quando eu li esse resumão, eu li esse capítulo, e eu vejo o apóstolo Paulo dizer: não recebam em vão a graça de Deus, eu fico imaginando, olha, para nós é de graça, para mim foi de graça, mas para Jesus teve um custo muito alto. A bondade de Deus para nós teve um custo muito alto. Então, não é justo que ao receber essa graça de Deus, a gente receba de forma descuidada, em vão. Então, que a gente tenha cuidado para receber essa graça de Deus de uma forma edificante, que a gente possa realmente fazer ela florescer em nós. Foi esse ponto que me chamou a atenção, porque eu sempre fico pensando, Daniel, João, nós somos provocados quando a gente lê
uma passagem dessa? A não viver à toa, não receber a graça de Deus à toa. A palavra de Deus, quando a gente recebe, a gente tem que receber com toda a vontade, todo o desejo. Então, foi para mim, olha, um impacto. A gente tem que valorizar essa graça, como eu falei, né? Para a gente é de graça, mas para Jesus foi um sacrifício, foi uma morte na cruz, deu a sua própria vida. Então, a gente precisa valorizar isso. Então, Amém. não recebam em vão a graça de Deus. Amém, amém, Fernando. Muito importante, né, pessoal? Já começamos aí o resumão bem demais, né? Bem demais. Primeiros versículos aí do capítulo, a gente lembrando de honrar, né, Fernando? Honrar, né, o que Jesus fez por nós. Tem outro versículo que diz, né? Será que Jesus morreu em vão? Sabe, pessoal? Eu acho que quando a gente, né? Quando a gente não vive digno desse sacrifício, Jesus morreu em vão. Jesus morreu, pelo menos para mim, ele, né, não serviu de nada esse sacrifício. Então a gente precisa lembrar realmente de honrar, né? De honrar e viver dignamente, né? É um privilégio maravilhoso esse sacrifício e a gente precisa usufruir disso, né, Fernando? E eu acho esse versículo, essa chamada do apóstolo Paulo, muito propícia, porque, João, Daniel, é muito fácil a gente desencadear, a gente desencaminhar as coisas, a gente andar pelo caminho errado. Então, as coisas boas, a gente precisa fazer sacrifício, mas as coisas vãs pelo mundo, é muito fácil a gente se desencadear pelo mundo, a gente errar. Então, a chamada do apóstolo Paulo aqui, quando ele diz, não recebam em vão a graça de Deus, então, é algo que a gente precisa pensar nisso. Na minha vida, no meu dia a dia, será que eu estou realmente honrando, como você falou? Né? É uma coisa que nós podemos pensar. Sim, sim. Com certeza, com certeza. Vamos já pensar aí, vamos já começar. Esse é o objetivo aqui, né, pessoal, do resumão, é a gente ficar pensando, meditando, né, e aplicando na nossa vida. Valeu, Fernando. Esse foi o destaque de Fernando. E você, João 3,16, o que é que você traz para a gente aí desse capítulo? É bom relembrar que esse capítulo está gravado no YouTube, então peço que você volte, abra a sua Bíblia e acompanhe, para você ler todo o contexto e o desenvolvimento desse capítulo. O que eu separei foi o versículo 18, onde está escrito: serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quem é o seu pai verdadeiramente? Eu sei quem é o pai da mentira, aquele que veio só para matar, roubar e destruir, né? O pai da mentira é o opositor, né? Nós temos um pai que está no céu, e se você tem um pai que está no céu, a segunda pergunta é: você tem sido um filho obediente? Será que eu, João, Daniel, Fernando, estamos sendo obediente a Deus, não é? Então, no versículo que antecede o 17, por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separe-se deles, não toque em coisa impura e eu os receberei. Aqui tem algo maravilhoso. Ele vai dar uma instrução: saia, né, do meio daqueles impuros, né, e a gente consegue ficar com Deus. Então esse é o convite, né? Deixe tudo que não agrada a Deus, as impurezas, e receba o Pai, porque Ele está de braços abertos esperando por você neste dia. E você, né? Deus está falando para cada um de nós: serei o Pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Essa é a mensagem, Amém, Daniel. amém. Que bênção, né, pessoal? Saber que temos um Deus que também é pai, né, João? Que também é pai, né, pessoal? Ele é nosso pai, podemos fazer parte dessa família. É sempre bom lembrar. Eu lembro, viu, João? Eu tô lembrando agora da sua pregação, né? Da sua pregação domingo, né? Você disse que não tem o nome do seu pai, né? No seu registro, mas ó, para todos vocês que também não têm o nome do pai no registro, né? Saiba que Deus é nosso pai, né? Com certeza Deus não deixa ninguém órfão. Esse Deus maravilhoso, você faz parte já de uma família, né? Que é muito melhor do que a nossa família carnal, né, João? Que bênção, Isso, né? perfeito, é exatamente. Eu até falei que eu tenho uma poupança, que eu tenho um recurso, né? Se alguém disser o nome do meu, no meu pai, né? Quem Mas descobrir, aí, né, João? de quem descobrir, você vai ter, mas ali, né?
É lógico que na minha certidão de nascimento tem pai não declarado, porém, eu tenho um pai que o texto me diz que ele é todo poderoso e ele me Olha que dá bênção. essa graça, essa bênção de estar com você, Daniel, meu irmão, com você, Fernando, meu irmão, e com tantos outros que fazem parte, sabe, desse projeto Leia a Bíblia Cast, e eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu tenho meu Deus e que ele me concede vocês, que são bênçãos, que são meus irmãos. Então vocês são meus Amém, amém. irmãos. Isso é É uma bênção. maravilhoso, né? É uma maravilha, realmente, né, pessoal? A gente saber, veja, né, com essa família que a gente recebe, né, João? Você é meu irmão, Fernando é meu irmão, você que está aí ouvindo o programa também é meu irmão, a gente faz parte dessa mesma família. É maravilhoso, né? Com certeza. Isso quem E a minha, proporciona é nosso Deus, né? a minha família é nacional e Nacional. internacional, viu? Que bênção, que bênção. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, capítulo 6, pessoal. Muito bom, né? Muito bom ler, meditar, né? Ficar pensando aqui na palavra de Deus e colocar em prática, né? Principalmente colocar em prática. E você, Fernando, fala aí pra gente agora do capítulo 7, Fernando. Qual o seu destaque aí? Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7, é bom lembrar, como o João diz, né? Depois vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 7, mas ele inicia aqui falando sobre a alegria de Paulo pelos coríntios. E eu escolhi os versos 8 a 10. Vejam o que diz os versos 8 a 10. Diz assim, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, não me arrependo de ter escrito aquela carta, Paulo diz aos irmãos, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, diz Paulo. Não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus. E assim, nós não causamos nenhum mal a vocês. E o verso 10 diz, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento, que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Então, Paulo está alegre, ele escreveu uma carta antes dessa para os irmãos, e ele imaginou, ou teve informação, que os irmãos estavam tristes. Porém, no verso 10, ele diz que a tristeza, né, que a gente tem quando a gente é advertido por Deus, né, é uma tristeza que não nos causa morte, nos causa arrependimento. O verso 10, vou repetir aqui. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação, né? E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz a morte. Paulo escreveu a carta e ali ele soube que os irmãos ficaram tristes. Mesmo assim, Paulo não ficou arrependido e não ficou triste, ele está alegre, porque essa carta levou os irmãos a refletirem e a se arrependerem de algumas coisas que eles precisavam se arrepender. E esse arrependimento leva à salvação. Enquanto a tristeza causada pelo mundo, né, leva à morte. Então, eu achei interessante, irmãos, essa passagem, né, onde o apóstolo Paulo ele deixa claro, quando a gente é advertido, como o João falou, não tem pai, não falou em pai, né? Quando nós somos advertidos pelo nosso pai, nós somos advertidos por Deus, nós crescemos, nós nos arrependemos e nós somos, podemos dizer assim, somos guiados no caminho certo. Então, somos levados à salvação. Enquanto a tristeza que o mundo nos proporciona nos leva à morte. Isso me chamou a atenção. É um ponto, mais um ponto para a gente ficar meditando. Amém, amém. Que coisa boa, né? Realmente, mais um ponto aí para a gente ficar pensando, né, pessoal? A repreensão, né? Eu estou pensando aqui na repreensão que vem de Deus, né? Essa repreensão, né? Essa repreensão que Paulo colocou para os coríntios, né? Ele está dizendo, ó, veio de Deus, entristece sim, mas quando é uma tristeza que vem de Deus, ela vai gerar
arrependimento, né? Ela vai gerar arrependimento. Toda a repreensão de Deus, é uma coisa boa, que vai nos levar para a vida, né? E a gente precisa entender isso, né? Se você é repreendido, sabe? Se Deus está te repreendendo, seja através de um irmão, seja através de qualquer outra coisa, lembre-se que o resultado é uma coisa boa para a gente, não é uma coisa ruim, né? Gera vida, não gera morte. O arrependimento do mundo, né? Que diz no versículo, é que gera a morte, né? Com certeza. Valeu, Fernando. Ponto importantíssimo para a gente pensar aí nesse capítulo 7. E você, João 3,16, qual o seu destaque? É bom relembrar que nesse dia não houve live, você está sozinho com Deus e você pode desfrutar muito mais do que 1 hora, né? O que eu vou trazer para você agora, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, tá certo? Separe um tempo, se você não quiser agora, mas eu vou dar o exemplo. Qual é o exemplo, irmão João? Olha, eu vou ler o versículo 1 e 2, que é para você sentir o gosto desse capítulo. No versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, está escrito: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Só que nesse versículo, veja só, ele fala de purificação da impureza, ele fala da santidade e do temor. Então não tem como eu não começar perguntando: você tem se purificado? Sua vida reflete santidade? Você tem o temor de Deus? Esse é só o gostinho do que você vai desfrutar de todo o capítulo. É Deus falando com você, não é? Por quê? Porque o irmão Paulo, lá no versículo 2, ele diz assim, ó: pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Isso é muito interessante, porque no mundo religioso se percebe o oposto, né? A gente vê algo, sabe, diferente, sabe, do que os apóstolos fizeram. E hoje nós sabemos que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, que começou lá em Jerusalém, no ano de 33, ela continua até hoje. Existe local onde se verdadeiramente a Bíblia é lida, é praticada, não é? É buscada, né? Então, a pergunta é: você tem se purificado, né? Você tem, sua vida reflete uma santidade e o temor do Senhor. Fica essas 3 palavrinhas para você degustar do que é o capítulo 7. Que delícia, Daniel, deu vontade de repetir. Bom demais. Deu Dá vontade, né? vontade, Deu né? Deu vontade. vontade, né? Porque o que é que Deus está É falando, verdade. né? Santidade, temor, Purificação, né? purificação. É só no É uma resumão benção. Só no do Leia resumão. BíbliaCast. Só no resumão. Coisa boa, né, pessoal? E eu vou confessar, viu, João? Tem alguns capítulos que eu leio também, assim, dia que não tem live, né? E tem alguns capítulos que eu fico pensando, poxa, hoje seria bom a live. Eu fico pensando assim, às vezes eu fico pensando, hoje seria bom ler com os irmãos, né, alguns capítulos, sabe? Eu fico realmente com esse gostinho, porque é bom demais, né? É bom demais a gente meditar e a gente pensar, né? Vai anotando aí todos esses pontos que a gente está trazendo aqui no resumão para a gente justamente ficar refrescando a nossa mente e colocando em prática, né, pessoal? Precisamos sim nos purificar, né? Precisamos lembrar que não é em vão, precisamos lembrar da repreensão de Deus, muitas coisas que, se a gente deixar, o mundo engole essas coisas, né? O mundo enche nossa cabeça de tanta coisa, tanta obrigação, tanto boleto, fazer isso, fazer aquilo, que a gente esquece dessas coisas também, desses pontos que a gente precisa ter sempre na nossa cabeça. Muito bom, pessoal. E o resumão está aqui para isso, para lembrar você, né? Para você lembrar você a te lembrar, não é verdade? Que bênção, pessoal. Vamos continuar, então. Vamos agora falar do capítulo 8, né? O capítulo 8 teve live, né? Capítulo 8 teve live. A gente começa a falar de oferta, né? Isso, Fernando, é um capítulo que fala um pouquinho aí das ofertas. Teve live, se você perdeu a live, tá aqui também gravada no canal, você pode assistir depois. Mas qual o seu destaque aí, Fernando? Exatamente, Daniel, sobre ofertas, né? E aqui, generosidade nas ofertas, né? E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo aqui, ele descreve a generosidade dos irmãos da Macedônia. Ele manda essa carta para Coríntios, e ele descreve a generosidade dos irmãos da Macedônia, que mesmo, ele diz, do verso 1 ao 4, que mesmo eles sendo pobres e tribulados,
fizeram doações voluntárias, que Paulo, né, ele diz que expressam o amor que eles tinham com o povo de Deus. Então, resumindo aqui esses versos que eu li, então, Paulo, ele faz esse comentário aos irmãos, né, descrevendo a importância daqueles irmãos sentirem prazer, serem generosos, mesmo pobres e tribulados. Imagina, pessoa pobre e tribulado sentir alegria, não só alegria, ele diz, desejo, vontade de ofertar, ajudar os irmãos que estavam precisando na Macedônia, que estavam precisando em Jerusalém, né? Que foram os irmãos da Macedônia. Então, nisso, a gente vê que não é necessário, com esses explicação de Paulo aqui, dá para a gente ver que não é necessário ter muito, ou estar passando momentos de bonança, momentos felizes, momentos de tranquilidade, para a gente ser generoso, para a gente ofertar, para a gente ter desejo de ofertar. A gente vê através desses irmãos aqui, né? É uma coisa, então, todos os pontos que eu estou trazendo aqui, Daniel, João, você que está em casa, é sempre querendo aplicar a minha vida, as nossas vidas, para que a gente possa despertar também, né? O sentimento, aí, o que Paulo estava explicando aqui. Então, não é necessário a gente ter muito, ou a gente está bem psicologicamente, bem financeiramente, bem socialmente, para a gente sentir alegria. Aqueles irmãos atribulados e pobres, eles sentiram alegria e desejo de ofertar. Então, é algo que a gente precisa, mesmo 2000 anos depois, a gente precisa refletir. Foi esse meu ponto, foi esse meu destaque, Daniel. Amém. Amém. Valeu, Fernando. Realmente, ponto importantíssimo, essa questão da oferta, da generosidade, né, Fernando? E que lindo exemplo a gente vê nesse capítulo, essas ofertas aí da Macedônia. Um ponto muito importante que você trouxe é isso. A sua oferta não deve depender, né, Fernando, da sua situação. Né? Se você estiver bem, ótimo. Se você não estiver tão bem, oferte também. Não deve depender disso, não deve depender dessas circunstâncias. Todo mundo pode ofertar. Todo mundo pode ajudar. Eu acho que a gente pode trocar esse termo de oferta por ajuda, né? Todos podem ajudar na obra, todos podem ajudar os irmãos. Você vê aí que a Macedônia estava ajudando os irmãos da igreja em Jerusalém, que estavam passando fome, estavam passando necessidade extrema. E eles, mesmo com pouco, eles foram lá e ajudaram. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre pensar nisso, né, pessoal? Independente da sua situação, se está boa, se está ruim, sempre a gente pode ajudar, com certeza. E é interessante, Daniel, que não só ajudaram, mas eles tiveram alegria, prazer, né? Insistiram para ajudar, insistiram para participar, né? Às vezes a gente ajuda, mas falta aquela alegria, aquele prazer, né? E eles sentiram alegria em fazer isso, né? Isso Amém, aqui amém. chama atenção. Que bênção, pessoal. Vamos seguir esse exemplo aí, vamos pensar também, mais um ponto para a gente pensar aí, né? Como é que tá minhas ofertas, como é que tá meu sentimento, como é que tá minha alegria, né? Como é que eu tô dando aí para a obra do Senhor, né? Tudo isso a gente pensar. E você, João 3,16, qual é o seu ponto aí? O que é que você traz desse capítulo aí? Como está escrito, Daniel, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Segundo Coríntios 8,15. Eu não sei se você está me ouvindo, tá? Mas você, meu amado ouvinte, eu convido a você a novamente olhar essa live com carinho. Foram muitas as informações, mas uma coisa eu quero que fique. Quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Então, se você quiser mais informação, é só voltar um pouquinho no versículo 12, porque sobre oferta está escrito, porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. É importante estudarmos esse versículo e entender, não é? Porque muitas vezes alguém diz para você que você deve X, deve ofertar X,
E se você naquela semana não conseguiu o X, ou naquele mês, não é? Você tem que conseguir, mas a palavra de Deus diz assim, meu irmão, se há boa vontade, a oferta será aceita. É o primeiro requisito, é você ter a boa vontade, né, de ofertar. É o primeiro quesito. Mas ele vai dizer, conforme a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Fica a dica aí, Daniel, para meditarmos, Daniel. Amém, amém, é verdade. É segundo o que você tem, né? Não é segundo a obrigação, não é ninguém impondo, nem ninguém impondo uma obrigação, nenhum valor para você. É o que você tem e o que você quer dar, o que você sente no seu coração, né? Que você quer dar com alegria, né, pessoal? Eu acho lindo os irmãos da Macedônia porque eles entenderam, né? Eles entenderam que ofertar é uma graça. É participar de uma graça, é um privilégio maravilhoso. Quando a gente entende isso de verdade, a gente vai querer sempre participar, né? Não vai precisar nenhum irmão, ninguém ficar falando, ficar dizendo valor, nada, né? Quando a gente entende que é maravilhoso ofertar, a gente vai sempre querer ofertar, vai ser um prazer, né? A gente fica agoniado, né? Quando a gente às vezes, eita, esse mês, não sei se eu vou conseguir ofertar, não sei como é que você fica agoniado, porque você quer participar, você quer ajudar, sabe? Mas para isso a gente precisa ter esse entendimento, né? Tem que ser de coração, como o João falou, se é de coração, né? Se é Boa vontade, né, né? de boa vontade, ela será aceita, com certeza, tá E essa é a certo? igreja primitiva, essa é a forma que a igreja primitiva, fundada Isso. por Jesus Cristo no ano 33 em Jerusalém, ela continua até hoje. Era assim que ela Paulo, fazia, né, é João? assim que ela fazia. Tá aqui o modelo, tá? Não é o que o mundo religioso, porque cada denominação vai trazer a ideia. Abra sua Bíblia, leia. Se tiver dúvida, Daniel, Fernando, eu e outros irmãos maduros, podemos sentar com você e ver outras Isso. passagens de apoio para isso que nós estamos falando hoje. Ofertar é importante, agora tem que ser de boa vontade, senão o Senhor não aceita. Não é Dê com aceito. alegria. Amém, é bom. Esse ponto é importante, tá, pessoal? Se você tem alguma dúvida, se você quer algum esclarecimento, né, fala com a gente que a gente pode tentar te ajudar, tá certo? Se eu não conseguir, se João não conseguir, se Fernando não conseguir, a gente chama outro irmão que vai sempre te ajudar, mas não fique com a dúvida, não fique, né? Se você tem alguma coisa assim, né, com a pulga atrás da orelha, tem uma dúvida sobre esse assunto, da oferta ou de outro, né? Pode nos procurar que a gente vai ter o prazer maravilhoso de te ajudar, né, a esclarecer, né, João? Estudar sobre oferta é importante, é você contribuir para a expansão do reino aqui. É lindo e maravilhoso. É Agora lindo demais. precisa estudar e seguir o que está escrito aqui. Não credos ou tradições humanas, mas o que a palavra diz. Então a gente está aqui disponível, com certeza podemos sentar e ver passagens que nos ajudam a entender quando ofertar, quanto ofertar. A palavra de Deus vai dizer daqui a pouco quanto é que a gente deve dar. Olha aí. Então vamos lá. Vamos lá, então, já emendar aí com o capítulo 9, né? Já dando spoiler aí, o capítulo 9 também fala, né, um pouquinho mais sobre essa questão das ofertas. E aí, Fernando, qual é o seu destaque, então, para esse capítulo 9? O meu destaque são muitas coisas aqui, como o João já começou a dar o spoiler aí, né? Ele deve dar uma oportunidade aí. Mas é muita coisa aqui interessante que me chamou a atenção aqui, Daniel, quando ele continua falando aqui de ofertas, né? Aqui no capítulo 9 e no verso 12. Vejam só o que Paulo escreve aqui no verso 12 e também me chamou muita atenção para eu ficar pensando sobre isso. Verso 12, ele diz aqui: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Me chamou a atenção porque Paulo ainda fala de ofertas aqui. Então, essa assistência aos santos não só supre as necessidades dele, de alimento, necessidades físicas, como também, ele diz aqui, transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Quando nós sentimos alegria em ofertar, nós estamos contribuindo, assistindo, dando assistência aos irmãos. Nós não só estamos dando assistência a eles, como também estamos aproximando eles mais de Deus. Por que aproximando? Porque na hora que ele recebe essa assistência, na hora que eles recebem essas bênçãos, essas ofertas, eles nos abençoam através de oração a Deus. Quando ele ora a Deus, ele lembra ao irmão Daniel, ora pelo irmão João, pelo irmão Regis, pela irmã Érica,
pela irmã. Olha, tantos irmãos, vai orando. Então, ele nos abençoa junto a Deus e eles também se aproximam mais de Deus. O apóstolo Paulo deixou isso aqui. Foi o que eu entendi nesse ponto aqui e me chamou a atenção. Preciso refletir sobre isso. Quando eu dou assistência a um irmão, eu estou não somente ajudando a ele na parte física, como também na parte espiritual. Estou aproximando ele mais de Deus e estou sendo abençoado também, né? Interessante, né? Interessante, interessante demais, é verdade, né, pessoal? Lembrando sempre que a gente contribui, né? A gente contribui com nossos bens, né? Com o dinheiro, com tudo, mas o que fica é o lado espiritual. O principal é o espiritual, tá certo? O dinheiro, os recursos que a gente dá é só um meio, tá certo? É só um meio, como o Fernando falou, de nos aproximar, mas sempre o principal de tudo vai ser sempre o espiritual e você vai estar ajudando, sim, com certeza o seu irmão nessa parte espiritual também. Não pense que é só coisa material, não. Beleza? É importante demais esse ponto de Fernando. Valeu, Fernando. Muita coisa, né, pessoal? Muita coisa aí pra gente. Dá vontade da gente pegar a Bíblia, abrir de novo o capítulo 9 e passar ele todo de novo, né? Porque é uma benção, mas aqui é o resumão, tá certo? Vamos resumir aqui para você. E você, João 3,16, qual é o seu destaque, qual é o seu ponto aí desse capítulo 9? Tá preparado para a cereja do bolo? Opa. Então, eu peço que você, nesse momento, abra a sua Bíblia e leia comigo, porque nesse momento nós vamos saber o valor que cada cristão deve contribuir para o reino. Será que é 10 mil? Será que é 20 mil? Será que é 100 reais? Será tanta coisa? Mas agora vocês vão ler o valor, tá certo? O valor mesmo, o valor que é para a pessoa dar, cada um agora. Eita, ficou curioso? Digita aqui, estou curioso para saber quanto é que eu devo ofertar. Agora chegou o grande momento, a descoberta do valor que a Bíblia diz que é para fazer a oferta. Meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E eu não só vou dar o valor, mas eu vou dizer como é que você deve dar essa oferta, tá certo? Então, eu vou falar de duas coisas, valor e como deve ser feita essa oferta. Prestou atenção? Tá curioso? Digita aqui. Preste atenção. A cereja do bolo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, quanto é que eu devo dar? É a primeira parte. Rachei aqui esse versículo e vou dizer agora quanto é o valor, viu? O valor. Anota aí. É o que você tiver proposto no coração. Esse é o valor. Esse é o valor da nossa contribuição, da nossa oferta para o reino. É o que tiver proposto no meu coração. Eu contribuo segundo eu tenho proposto no meu coração. A segunda, não com tristeza ou por necessidade, vírgula, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, a sua oferta, ela tem que ser dada com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Fez a descoberta? Comenta aqui, mas tem muito mais coisas aqui que a gente poderia estudar, porque aqui tem mais coisas, tá certo? Então, quanto é que eu devo dar? É o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, mas com alegria. Se você entendeu, comenta aqui e compartilha. Esse versículo é importante. Quer outro? Vou lhe dar outro. É o anterior, 6. Paulo diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Aí fica aí a dica, o que é que você quer? Eu sou livre. Amém, amém. Jesus, a nossa esperança. Amém. Muito bom, né, pessoal? Muito bom a gente falar sobre isso. João, tem gente que chega para mim e diz, Daniel, eu tenho que dar 10%. Então quer dizer que não é 10%, né, João? Se você tem dúvida, entre em contato com a gente. Veja, nós não queremos, sabe? A gente está aqui para ler, somente ler, e é o Espírito Santo que te liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Daniel está falando os 10%. Se alguém acha que é 10%, vai em frente. Nos Não, procura. eu não Nos posso, mas procura. aqui Tem diz gente que que é tem o que essa tiver. dúvida, né, João? É o Exatamente. que tiver proposto. Lembra no anterior, se naquele mês eu não conseguir, eu sou um desempregado, não recebo nenhum auxílio. Eu não recebi nada, eu não posso dar. Ele só quem dá, né? E aqui é diferente. Aqui eu trabalho, eu recebo e eu tenho um valor. Sabia que 10% ou 90% é pouco, porque o nosso Deus, ele é o Senhor de todas as riquezas. O que você vai dar, meu irmão? Me desculpe, mas vai Amém, colher amém. pouco Vai ou com colher pouco. fartura. Você que sabe. Amém. Se você tem essa dúvida, pessoal, eu sei que tem muita gente que às vezes chega para mim e tem essa dúvida, né? Será que é 10%? Será que é 5%? Né? Tem pessoas que dizem, Daniel, mas tem um irmão que me mostrou na Bíblia que é 10%. Então, se você tem essa dúvida, nos procura. Né? A gente não vai, né, alongar o assunto aqui, né? Porque é só um resumão, mas, né, a gente vai ter o maior prazer de esclarecer para você. Mas João já deu o spoiler aí, que é segundo o que estiver no seu coração, né, João? E só uma dica para você entender, por exemplo, os 10% que está em evidência que você falou, é simples, só é a pessoa perguntar onde é que está escrito. Aí ele deve dizer onde é que está escrito os 10%, tá bom? Agora, esse aqui é a nova aliança, é Novo Testamento, 2 Coríntios. É só uma dica Só para uma dica, ficar né? alinhado. Eu vou dar outra dica também. Eu também vou dar outra dica. Ó, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, viu, João, viu, Fernando? Toda vez que eu vou comprar alguma coisa que alguém me diz assim, ó, se tu pagar à vista, se tu pagar não sei o que, eu vou te dar 10% de desconto. Eu acho tão pouco. Toda vez que alguém me diz isso, 10%, eu digo, poxa, 10% só. Eu acho tão, eu acho tão pouco, né? Então fica a dica aí também, tá certo? Quanto você deve ofertar, beleza? Sem querer alongar, mas só pegando o fio, muitas vezes o problema não vou dizer assim, é algumas pessoas que entendem. Por exemplo, vamos formar aqui 3 igrejas: igreja de Daniel, igreja de Fernando e a igreja de João. Vamos fazer a igreja. Então, a igreja de Fernando dá 10%, a igreja de Daniel dá 12%, e na minha é 8%. Você pensa direitinho, você vai para qual? 12, 10 ou 8? Não é? Fica a Olha dica aí. aí São que várias dicas, né? São várias dicas aí fica para te aí, ajudar, então para te ajudar a pensar. Mas se você ainda tiver dúvida, como eu falei, procura a gente que a gente é. vai te Agora o explicar ponto melhor. é justamente esse, é incentivar o despertar aqui, ó, Isso. desperta aqui que O aí consegue. pensar. Ora, conversa com Deus e pergunta a Ele. Amém, Isso amém. é É uma isso aí, maravilha. pessoal. Tem muito mais coisa para falar de oferta. É uma bênção também esse assunto, tá certo? É um prazer ofertar, né? Como os irmãos ofertaram, mas, né, é uma coisa que, se você quiser, a gente, né, toma um café com você e a gente sente e a gente discute, que é muito bom, beleza? A gente se aprofunda em qualquer assunto, né? Não só esse, mas qualquer assunto sempre é bom discutir com os irmãos, beleza? Vamos fechar então, vamos fechar então. Teve também essa semana na leitura o capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo agora entrando em outro assunto diferente, né, Fernando? Qual é o seu destaque aí nesse capítulo 10? Isso. Capítulo 10, Daniel, eu escolhi aqui os 2 últimos versos, 17 e 18, onde o apóstolo Paulo, né, nesse capítulo aqui, ele fala sobre a sua autoridade como apóstolo e adverte alguns que queriam elogiar a si mesmo, queriam se vangloriar, queriam se orgulhar a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo, aqui no verso 17 e 18, ele diz o seguinte: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova ela, e não quando é aprovada por si mesmo. É mais um chamado a nós, né? Um chamado a mim, um chamado a cada um de nós. Foi para aqueles irmãos lá, né, que Paulo escreveu, mas todas essas passagens, esse resumo, eu sempre procuro trazer para a minha vida, né? Trazer para a nossa vida, aplicar aos nossos dias, né? Então, Paulo diz aqui, aquele que se gloriar, aquele que se orgulhar, aquele que se achar que merece vanglória, que glorie-se no Senhor, né? Porque só é aprovado quando o Senhor aprova a pessoa. Então, é mais uma advertência aqui que eu acho que a gente tem que levar em conta, a gente tem que refletir sobre ela. E foi esse meu destaque nesse capítulo 10, Daniel.
Amém, amém. Valeu, valeu, Fernando. Realmente, né, um ponto importante, se gloriar sempre no Senhor, né? Dar toda a honra, dar toda a glória, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, né, é se gloriar no Senhor. Um ponto importante, né? Fechou bem esse capítulo 10 aí, Paulo, com esse tema, né? Porque ele estava ali colocando a autoridade dele, mostrando a autoridade dele, mas sem querer ser arrogante, sem querer passar por cima, mostrando que a autoridade vem do Senhor, né? Tudo que ele recebe, tudo que ele diz, tudo que ele exige, não é dele, né? Mas vem do Senhor, com certeza. Ponto importantíssimo. Valeu, valeu, Fernando. E você, João 3,16, qual é o seu destaque aí? 2 Coríntios 10. O mundo diz, eu que lute, mas não entra por esse caminho não, tá certo? É uma luta para fazer o programa, é uma luta constante, é uma luta diária, é uma luta sempre, 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 sempre. Mas o texto nos diz, lá no comecinho, no versículo 3, Paulo diz, ó, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. E aí vem o 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí ele dá o ponto e continua na mesma linha. Destruímos raciocínios falaciosos. E aqui fecha tudo que a gente viu para trás, né? Os argumentos, né? E outras coisas mais do raciocínios falaciosos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, ele está chamando você. É interessante, escuta, Daniel, essa é boa. Deus está chamando você, ele deixa uma armadura para você, mas sabe o que é importante, Daniel, Fernando, você ouvinte, é que Deus, ele nos chama, ele está nos chamando, ele nos tira do pecado, ele nos tira, ele transforma, ele nos transforma e ele nos envia. Deu para entender? Ele tira do pecado, ele transforma e envia. E o melhor de tudo é que ele nos acompanha nessa caminhada. Estarei convosco Que bênção. todos os dias estarei convosco, até o fim da consumação. Estamos chegando ao final, vamos ter o PP, um lindo poema, mas vai ter lutas, muitas. Lembra, aqui vamos destruir raciocínios falaciosos, não com nossa arma carnal, mas espiritual, oração, jejum. E lembra, Deus está te chamando, meu irmão, quer colocar essa armadura em você, sabe? E você tem que ir para pregar. Então, o ponto agora, Daniel, é que ele está te chamando, ele vai fazer a transformação e vai enviar. E nunca esqueça que ele vai acompanhar toda a sua caminhada até o fim. É maravilhoso, É lindo Daniel. demais, bom Maravilha, demais, né, João? Daniel. Muito bom, né, pessoal? Saber que Deus, né, ele nos prepara, né, ele nos dá armas, né, espirituais para a gente lutar. Lembrando que Deus diz: não lute com o mundo, não lute contra a carne, né? Não gaste seu tempo, não invista, né? Como o João falou, né? Eu que lute, não lute contra essas coisas do mundo, não brigue, não gaste seu tempo, sua energia, seu esforço, não se estresse, né? Deixe para lutar a luta verdadeira, né? Que é a luta espiritual. E nisso Deus está com a gente, né? Como o João falou, nisso Deus vai estar sempre com a gente, né? Jorge, tu ficou mudo aí. O mundo vai dizer, eu que lute. Sai dessa, meu irmão. Isso. É Deus que está contigo. É Deus. Ele está te chamando, quer fazer a transformação e quer te enviar. E ele vai caminhar junto contigo. Ô, glória, Amém, Daniel. amém. Que bênção, né, pessoal? Que bênção, né? Lute com essas armas. Invista, sim, seu tempo, sua energia com essas armas espirituais, né? Lembrando que Deus está caminhando junto com você. Foi uma promessa do próprio Jesus. Que bênção. Valeu, João. Valeu, Fernando. Esse foi o resumão, os capítulos de 6 a 10, pessoal. E agora eu quero passar pelos comentários da semana passada, beleza? Antes de a gente entrar no pré-poema e no poema de hoje, eu quero falar com você que deixou o comentário
no episódio 69, beleza? Enquanto eu vou falando aqui, você já pode também deixar seu comentário, se não deixou ainda, para a gente ler no próximo programa, tá certo? Deixa eu ver aqui quem está participando. Coloque aí de onde você é, que horas você está assistindo, tá certo? Qual o versículo que te edificou, tudo isso é bom para a gente saber aqui da onde você está vendo e como é que está te edificando a palavra de Deus, tá certo? Então, ó, vou começar aqui, primeiro comentário, quem deixou o primeiro comentário aqui foi Josélio, olha aí, né, programa passado, Josélio colocou, boa tarde, Daniel, João e Fernando, graça e paz, os meus destaques desses 5 capítulos, capítulo 3, ele colocou aqui, ó, versículo 3, versículo 15, versículo 2, capítulo 4, versículo 16, né, Josélio listou pra gente aqui todo o destaque dele, que bênção, né, e ele colocou, para mim esses versículos me deixam maravilhado, e com muita responsabilidade, né, de ser não só um ouvinte, mas principalmente praticante da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, pois quanto mais eu estudo, né, a palavra, mais eu sou desafiado a olhar para dentro de mim. Que bênção, José, que bom, né, que você ama ler a palavra de Deus. É isso que a gente quer, todo mundo gostando, né, todo mundo amando ler a palavra de Deus. Valeu, José, você nos edifica muito, continue firme, viu? Continue firme aqui no resumão, na leitura, sempre com a gente, amando a palavra de Deus. Valeu, Josélio. Nosso irmão Jorge Luiz também deixando aqui o comentário. Um abraço para Jorge. Ele colocou, antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Valeu, 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 Jorge. Jorge também sempre em dia com a leitura. E Jorge também colocou aqui, ó, Jesus, a nossa esperança. Vamos lá, Jorge, olha aí. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Jorge. Silvana Guerra também deixou comentário aqui. Ela colocou, boa tarde, irmãos. Jesus, a nossa esperança. Estou assistindo horário de Brasília, 1h40 da tarde. Olha aí, Silvana assistindo aí, 1h40 da tarde. Que bênção, Silvana. Coloca aí agora que hora você está assistindo esse episódio de hoje, beleza? Deus te abençoe, Silvana. Continue firme na leitura. Nosso amado, deixa eu ver quem mais está aqui. Sheldon aqui dizendo, amemos uns pelos outros. Coisa boa, né? Amemos sempre. Oremos, né, sempre uns pelos outros. Josélio aqui também colocou que ele assiste do interior da Paraíba. Olha aí, você sabia que Josélio está lá na Paraíba, né? Mais o irmão aí. Também para a gente que não sabia, Josélio colocou. Aproveitando aqui, ó, é uma pequena cidade, ele colocou aqui, ó, uma pequena cidade de Pedro Regis, divisa entre o estado da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Que bênção, então, Josélio. Que bom saber aí que você é de Pedro Regis, né? Eu não conheço essa cidade, hein? Não sei se os irmãos aqui conhecem, né? Mas é pertinho aí de Pernambuco, né? Olha aí, Josélio é pertinho de Pernambuco. Dá para Josélio vir. Será que Josélio vai vir aí para entrega de certificados, né? É pertinho, né? Vamos ver, tem muito tempo daqui para lá. Valeu, Josélio, Deus abençoe. Manda um abraço aí para os irmãos aí da Paraíba, tá certo? Deixa eu ver quem mais está aqui. Marilu também deixou comentário. Um abraço para Marilu. Ela colocou, já dei meu like, já compartilhei. Jesus é a nossa esperança. Eu vou colocar aqui também, ó, uma gravação de Verônica, tá certo? Verônica está nos ajudando aí com a participação. Também tem aqui, ó, o Jesus, a nossa esperança de Verônica. Olha aí, ó. É a minha, é a tua, é a nossa esperança. Amém. Jesus é a minha, é a tua, é a nossa esperança. Que bênção. Valeu, valeu. Deixa eu ver quem mais colocou comentário aqui no programa passado. Olha aí, Raquel Cruz. Um abraço para Raquel Cruz, também colocou aqui a paz do Senhor. Boa tarde, que bênção esse resumão. Que possamos sair daqui decididos a florescer, olha aí, na presença de Deus e espalhar o perfume de Cristo por onde passarmos. Amém. Valeu, Raquel. Que bom, né? A gente falou semana passada do perfume, né? Perfume de Cristo, florescer e espalhar esse perfume, né, João? Olha aí, João já tá passando aí o perfume com ele. Bom demais. Valeu, Raquel, que a gente espalhe realmente esse perfume. Que Deus te abençoe, Raquel. Quem mais está aqui? Miriam também deixou comentário. Um abraço para Miriam. Um abraço para Sueli, minha mãe, aí também participando. Boa tarde, mãe. Deus te abençoe. Sônia Lima também colocou Jesus, a nossa esperança. Valeu, Sônia. Que Deus te abençoe, Sônia. Continue firme. Ricardo Cavalcante, nosso irmão aqui de Recife, Ricardo também, firme e forte na leitura. Boa tarde, graça e paz, Ricardo. Hilda Melo também deixou comentário. Nossa irmã Hilda, olha que bênção, ela botou. Boa tarde, meus irmãos. É com muita gratidão e satisfação que neste momento ouvirei a Jesus
junto com os meus irmãos. Valeu, Jesus. Olha aí, já é um PP, né? Já é outro PP aí, os irmãos participando. E o Deboa no PP, viu? E o Deboa também no PP. Jesus é a nossa esperança. Vou colocar mais uma vez aqui, ó. É a minha, é a tua, é a nossa esperança. Amém, é a nossa esperança. Valeu, Hilda, que bênção. Quem mais está aqui? Verônica, olha aí, a dona da voz. Dona da voz está aqui também, deixando mensagem. Ela colocou, eu tenho um tesouro e ela é a minha esperança. Ô, glória. Amém, é verdade, Verônica, né? Nosso tesouro é também a nossa esperança. Valeu, Verônica. Nossa irmã Shalom também deixou comentário. Nossa irmã Vânia, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Ela está assistindo 23 horas e 56 minutos. Olha aí, pessoal, né? Nossa irmã aí, Shalom, ela sempre assiste um pouquinho mais tarde, né? Mas também firme e forte na leitura. Inês também deixou mensagem. Valeu, Inês. Ela colocou, boa tarde, irmãos. Gratidão sempre. Que coisa boa. Silvana Guerra colocou aqui, ó. Eu já tive a oportunidade de provar dessa maravilhosa pastinha da irmã Luzia. Maravilha, Daniel. Aí, Silvana, né? Eu falei também no programa passado, foi essa pastinha que a irmã Luzia faz, você passa na bolacha assim, ó. É uma maravilha, né? Muito bom. Silvana já provou também esse patezinho de Luzia. Valeu, valeu. E também um comentário de Emanuele. Olha aí, Emanuele Moura também deixou um boa noite, irmãos. A graça e paz para todos. Estou assistindo na quarta à noite. Olha aí, Emanuele. Não assistiu no domingo, né? Mas conseguiu acompanhar o resumão aqui na quarta-feira. Valeu, Emanuele. Coloca aí também qual é o dia que você está acompanhando o resumão de hoje, beleza? Foi isso, os comentários. Continuem participando, tá certo, pessoal? Mande seu comentário. Se você tem um poema, você pode mandar. Se você tem uma música, se você tem um áudio, né, pessoal? Um áudio feito Verônica mandou pra gente, tá certo? Você pode mandar também esse áudio, né, com Jesus, a nossa esperança, que a gente vai também aproveitar ele aqui. E se você tiver um pré-poema, você também manda ver. Hilda já mandou, Neide Cavalcante já mandou poema. E, João, eu tô com um pré-poema aqui da irmã Silvana, João. Olha aí, irmã Silvana Guerra, né? Ela que já provou a pastinha de Luzia, ela mandou pra gente um pré-poema. E aí, João, posso recitar esse pré-poema, João? Só com a sua autorização, João. Já tá autorizando, né, João? Então, hoje, pessoal, João está de folga, porque tem um pré-poema maravilhoso aqui da nossa irmã Silvana Guerra, mandou direto lá de Pojuca, não é isso, João? De Pojuca, Silvana Guerra, aqui de Pernambuco e Pojuca, participando com a gente. Então, vamos começar. Vamos começar o pré-poema com o pré-poema enviado pela nossa irmã Silvana Guerra. Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto, já está aqui na tela para mim. Diz assim o pré-poema de Silvana Guerra. Deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir. Agora sim, ó. Antes de tudo, fé, ela colocou. Depois de tudo, gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Deus é um ser de amor incondicional. Irmãos, que possamos degustar a cereja do bolo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Jesus, tanto para os salvos como para os perdidos. Que todos nós possamos alcançar o V da vitória. Vocês manifestam que são carta de Cristo, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne em nossos corações. E assim, se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passam e eis que se fizeram as novas. E para finalizar, no horário de Brasília, eu assisto e quero convidar vocês, irmãos, venham assistir o Leia a Bíblia Cast, porque Jesus é a nossa esperança. Jesus, a nossa esperança. Valeu, Silvana. Maravilha, viu? Maravilha aí o pré-poema de Silvana. Ela pegou tudo que a gente diz, né, João? Ela pegou tudo que a gente diz, o horário de Brasília, né? O cafezinho, o perfume de Cristo que a gente falou semana passada,
né? Ela saiu pegando tudo e fez esse pré-poema maravilhoso. Valeu, Silvana. Se você tiver outro aí, ó, pode mandar, tá certo? Pré-poema, poema, tá certo? Hoje João folgou, mas no próximo pode ser que Fernando folgue, né? Pode ser que no próximo Fernando folgue aí com o poema, tá certo? A gente quer a participação de vocês, como vocês já têm participado. A gente se alegra muito com a participação de vocês. Parabéns, Silvana, valeu. Continue firme na leitura. E agora, o poema. Hoje, Fernando não está folgando, né, Fernando? E aí, como é que tá o poema, Fernando? Ou não? Estou folgando hoje também. Olha aí. Eu apenas vou ler o poema, mas o poema hoje é da nossa irmã, Érica Souza. Olha que bênção. Deixou esse poema conosco já faz alguns dias, e hoje nós vamos ler esse poema, belíssimo poema também, que diz assim: controle a ansiedade, deixe a vida ser mais leve, não deixe que a tempestade leve o que Jesus escreve. Porque o que for para ser seu, Jesus Cristo já escreveu e sabe a hora que vem. Não desanime, porque o que Deus tem para você não serve para mais ninguém. Só para você. A nossa esperança. Amém. Que bênção, valeu, olha aí, poema maravilhoso, nossa irmã Érica, Fernando? Nossa irmã Érica aí, que mandou esse poema, né? Érica Souza, e ela está convocada, intimada a mandar outros poemas, não só ela, mas todos os nossos irmãos que quiserem escrever um poema, um texto, mande que nós vamos ler aqui. São sempre para nossa edificação. Com certeza. Valeu, Érica Souza, valeu, Silvana. Olha, vocês fizeram a gente folgar hoje. Olha, João folgou, Fernando folgou também. Que bênção. E a gente se edificou, né? Se edificou bastante com vocês. Pessoal, Deus abençoe a todos. Excelente semana para todos nós. Está começando semana que vem, se Deus permitir. Vamos estar aqui novamente com mais um resumão para a gente continuar meditando, né? Falando da palavra de Deus. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Até a próxima.